Olá, tudo bom? O meu nome é Pedro e eu represento a startup Modulagro. E hoje nós vamos falar na AgroTeams sobre a modularização de agroindústrias de alimentos em contêiner, a nova agroindústria, a agroindústria 4.0. Para vocês poderem entender um pouco do que nós vamos falar, eu preciso primeiro me apresentar. Como que eu cheguei até aqui? Então, eu sou natural do Rio de Janeiro e lá eu fiz o curso técnico em alimentos na antiga Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, um curso focado na área de qualidade e controle laboratorial. Isso me fez prosseguir na área, no ramo de alimentos. Então, de 2000 a 2005, eu fiz o curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Com uma forte tradição em agroindústria, lá eu conheci excelentes profissionais que me fizeram seguir no ramo e ficar cada dia mais apaixonado por esse ramo maravilhoso que é a agroindústria. Então, a partir de 2005, eu comecei a trabalhar como engenheiro de projetos de laticínios, como professor e pesquisador, e em 2006 eu fiz um curso de MBA em Marketing pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi um curso muito importante que me fez entender um pouco do mercado, o que o mercado deseja, o que ele anseia, quais são os 4 P's do marketing: preço, praça, produto e promoção, que norteiam esse mercado. Continuei trabalhando no ramo de projetos e de 2010 a 2012 eu fiz o mestrado em Ciência e Tecnologia em Leite e Derivados, um convênio da Universidade Federal de Juiz de Fora, Embrapa Gado de Leite e Epamig. Isso tudo me fez me apaixonar cada vez mais pela agroindústria, pela realização e pela construção dessas agroindústrias, especialmente no ramo em que eu estava, que era o ramo de leite e derivados. A partir de 2005, então, eu comecei a atuar como consultor e engenheiro de projetos em alimentos, sendo contactado por possíveis produtores rurais que, de alguma forma, queriam agregar valor ao seu leite. Então, por exemplo, esse cliente Nata Natural, ele queria produzir mussarela de búfalo, então nós fizemos um laticínio de Cif no sul de Minas. O laticínio Jardim queria produzir queijo frescal. Nós implantamos o primeiro laticínio, a primeira queijaria na cidade turística de Paraty. Laticínios Boa Vida foi um laticínio de 20 mil litros que nós montamos na região da Zona da Mata, em Minas Gerais. Bela Búfala já foi um laticínio de búfalo que nós reformamos e readequamos por reengenharia no estado do Mato Grosso do Sul. A Frialp é um caso interessante, porque é uma queijaria suíça tradicional no estado do Rio de Janeiro e que nós reformamos. Doces Teixeira foi uma agroindústria que nós montamos para um produtor que trabalhava com doces, cocada, pé de moleque, pequenos doces para venda institucional. E Capriano foi a primeira granja leiteira de cabra do Brasil que nós implementamos no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, trabalhamos com cerca de 10 laticínios em projetos Turnkey pelo Brasil e estamos com mais 5 em andamento, sempre priorizando a qualidade. Nossos projetos acontecem sempre do início ao final, em alvenaria, trabalhando com a construção e o acompanhamento da construção e o acompanhamento das instalações e do projeto como um todo para o cliente. Então, como que um consultor, como engenheiro de projetos de alimentos trabalha? Primeiro ele visita a propriedade rural de um produtor rural. Então, ali é um sonho do produtor. Ele vê que ali ele quer agregar valor. Então, no caso do leite, ele produz o leite. No caso de uma geleia, ele produz frutas. No caso de embutidos, ele produz o animal, que vai virar a carne e assim por diante. Então, ali ele trabalha com os sonhos do produtor. Depois vai para a etapa dos projetos. São projetos administrativos, projetos de desenho arquitetônico, projetos de engenharia. E vai seguindo as etapas até você ter o prédio finalmente pronto. Esse projeto em especial foi um projeto que a gente desenvolveu, né, que foi até uma concepção de um desenho de um laticínio que eu estive na Argentina e vi semelhante a ele. Certo? Então, essas são as etapas que a gente faz. São etapas longas, que duram às vezes 2 ou 3 anos, e que muitas vezes o produtor rural não tem como arcar com toda aquela dificuldade, né? Tanto em questão de custos quanto em questão de prazos. Então, aí está outro exemplo, né? Aí a Capriana Granja Leiteira, que nós montamos, a primeira granja leiteira de cabra do Brasil, como eu havia falado, sistema de carrossel para cabras, e esse leite é todo ordenhado e vem por tubulação e entra dentro desses tanques, e ali é feito o queijo de cabra, queijos finos de cabra,
e ali o setor de expedição. Tudo numa estrutura bem grande para atender todos os nossos clientes. Acontece que a minha vida se bifurcou. Num primeiro momento, a gente trabalhava somente com esses grandes e médios empresários. Só que eu comecei a visitar as propriedades rurais junto à extensão rural, esse povo bonito e sofredor. O que aconteceu? Eu comecei a ver a dor e os sonhos do agricultor familiar. Por quê? Ele produzia muito menos do que, às vezes, um médio e grande produtor de leite, de fruta ou de carne, e, ao mesmo tempo, ele via a necessidade e o sonho dele de se manter no campo. Mas como é que eu tinha essa dubiedade, né? Como é que eu mantinha a família no campo, recebendo tão pouco pelas vendas das minhas matérias-primas, né? Que ele vendia um pé de alface, ele vendia, às vezes, 50, 100 litros de leite, né? Como é que eu consigo agregar valor e agroindustrializar se as condições de construção, vocês viram, né? Grandes fábricas, no mínimo aí 200, 300, 500 metros quadrados, de projeto e de engenharia são tão caras, demoradas e burocráticas, né? Eu coloquei entre aspas para a gente entender um pouco da situação do processo que a gente tem para aprovação sanitária, especialmente para o pequeno produtor rural. E a minha dor, que é a dor do produtor rural, é a dor de milhares de pessoas no Brasil que começam a acreditar num mundo diferente, onde a revolução do campo passa necessariamente pela agregação do valor daquela matéria-prima para que o produtor rural possa transformá-la e viver um sonho de realização da sua família, para que aquela família não se torne somente uma família de agricultores familiares, mas de empresários rurais, certo? Então, em 2017, me aconteceu uma coisa muito interessante. Eu, como formador de opinião na área de laticínios, projetos para laticínios no Brasil, recebi uma ligação pelo Skype de uma empresa israelense, a BL Technologies, me oferecendo, me ofertando um orçamento de uma queijaria montada em container. E eu pensei, poxa, se eles conseguem fazer isso lá em Israel, por que eu não posso fazer originalmente isso no Brasil? Então, a nossa empresa está focada na produção e na agroindustrialização de projetos em container para laticínios. Porém, eu me deparei com a seguinte situação. Eu, como engenheiro de alimentos e de projetos, eu não posso me alimentar somente em laticínios. E entendi que o Brasil tinha um escopo de produtos, sabores, cores, aromas e experiências culinárias e toda essa diversidade cultural que nós temos em alimentos regionalizados. Então, era preciso avançar mais, não somente queijarias e laticínios em container, mas avançar mais. Como que eu avanço mais? Daí, em 2021, surgiu a Modulagro, uma concepção de trabalho desses últimos 4 anos de projetos modulares agrointeligentes, onde tudo se encaixa, com o foco do encaixe de engenharia, de módulos de container que vão se encaixando como peças de um grande quebra-cabeça de projetos que vão avançando e no sentido de a nova realidade que se encaixa para o pequeno produtor. A Modulagro, ela nasce com uma concepção, então, de transformação da revolução do conceito de agroindustrializar, que até então era restrita a quem possuía o capital. Hoje, uma fábrica, por menor que seja, não sai por menos do que 500 mil, 1 milhão de reais. Essa é a grande dificuldade para um pequeno produtor. Além de ter capital, conseguir financiamento para se adequar a essa realidade. Por outro lado, nós temos dificuldades porque muitos fornecedores de equipamentos e instalações e até embalagens para as agroindústrias trabalham com grandes volumes de fornecimento, não estão preparadas para atender esse público tão maravilhoso e tão grande que existe no Brasil, porém ainda descoberto. Por isso surge a Modulagro, com projetos modulares agrointeligentes, para também tentar atender esse público que é tão diferenciado. O que são projetos modulares agrointeligentes? Nós vamos passar um vídeo para que vocês possam entender um pouco sobre essa concepção.
Você, produtor rural ou cooperativa, sempre sonhou em montar sua agroindústria? É tudo tão caro e tão demorado. Não possui um terreno grande o suficiente e tem medo de começar? Agora é possível, porque a Modulagro traz um novo conceito em produzir alimentos. Projetos modulares agrointeligentes, construídos usando módulos de container, se adequam à sua realidade e ao seu projeto. Modulagro é modular, com encaixes verticais ou horizontais, como se fossem blocos de montar, podendo aumentar sua fábrica depois de acordo com a demanda de vendas. Social. Modulagro está com você, pronto para sua história, sua comunidade. Modulagro é inteligente, é uma fábrica customizada e pronta no mínimo tempo possível, podendo ser transportada no futuro para outro lugar. Ecológica, menor uso de recursos e materiais de construção. Imagine que com uma estrutura versátil é possível produzir uma infinidade de produtos, como sucos, polpas, geleias, minimamente processados, ou o que mais a sua imaginação permitir. Essa fábrica com 2 containers pronta para produzir queijos e iogurtes. Uma estrutura simples, sanitária e adequada a você para começar pequeno e ir crescendo aos poucos. Com os equipamentos e instalações certas, você vai agregar valor aos seus produtos artesanais e atingir um mercado que nunca pensou em ter. A agroindústria Modulagro já vem pronta para você. Modulagro é a nova forma de agroindustrializar alimentos. Vem realizar seu sonho conosco. Modulagro, onde tudo se encaixa. Então, o Modulagro, ele se baseia em 4 pilares principais. Projetos modulares de container, como a Modulagro, se baseia em 4 pilares. Ele é inteligente, porque é uma agroindústria de container, que é customizada e pronta em poucos dias. A gente vai ver depois a comparação do que é um projeto modular, do que é um projeto convencional. Modulagro, projetos modulares, são como encaixes. Então, são blocos de montar, são containers que podem ser agregados horizontalmente e ou verticalmente para adicionar. Então, para o produtor rural que está começando, que tem um receio, ou que não tem capital, ou que não tem prospecção de vendas, o aumento dos blocos de container, com o aumento da produção, do número de equipamentos, de processos, representa uma opção inteligente, barata e mais modular. Ele é um projeto social, porque é pronto para a história e comunidade. Cada comunidade, uma comunidade ribeirinha, uma quilombola, uma prefeitura, uma associação, uma cooperativa, ela tem uma realidade. Então, é um projeto social que se adequa de uma forma inteligente àquela característica. É uma comunidade que produz mandioca, a outra cupuaçu, a outra é especializada em pescado, outra é produção de mel, de queijaria e tudo mais. Então, ela é característica daquela propriedade, daquela região. E, acima de tudo, o Modulagro também é ecológico, porque não tem construção civil. Nós utilizamos o container, que é uma estrutura que está ali no porto, e é um container classe A, nós recebemos, fazemos a transformação todas e transformamos ele em condições sanitárias. Nós temos uma empresa junto à Modulagro que faz esse trabalho de montagem e de equipamentos e agroindústrias há mais de 40 anos, é nossa empresa parceira, nós recebemos esse container, nós transformamos ele de uma forma ecológica, porque nós não usamos praticamente nenhum material de construção e fazemos isso de uma forma simples e rápida, com a menor pegada de carbono possível. Então, nós temos também esse apelo ecológico. Então, ele é inteligente porque custa 20% a menos.
tá? Do que projetos em alvenaria. É otimizado porque é menos da metade da construção. Enquanto um projeto de construção demora, às vezes, 1 ou 2 anos para ficar pronto, nós conseguimos entregar toda a fábrica modular, todo o nosso projeto modulagro, em, no máximo, 6 meses. Isso considerando também a construção dos equipamentos de aço inox, uma mesa, um tanque de queijo, o que for, mais as instalações hidráulicas e sanitárias e elétricas. Pode ser transportada para qualquer lugar. Isso representa um alívio para o produtor rural, porque pode ser que, de repente, ele tenha uma terra arrendada, ele vai colocar aquela estrutura de container ali, naquela terra, e, de repente, ele é obrigado, ou aquela comunidade é obrigada a sair e ir para outra comunidade, outro local de produção. Então, ele pode transportar aquela fábrica junto com ele de uma maneira muito inteligente, muito criativa. Ele é um projeto modular que, como nós falamos, são projetos de encaixe de container. Então, é um crescimento sustentável de produção. Veja a planta baixa de cima. É uma planta com 2 containers somente, com um laboratório e um setor de produção. E veja a planta de baixo, que já representa uma modularização do projeto, com o aumento do sistema de produção, com mais 2 containers, conforme a necessidade do projeto. Nisso que é importante falar, a Modulagro, ela não te abandona. Quando você, produtor rural, associação ou cooperativa, compra um projeto nosso e nós instalamos, nós fazemos todo o acompanhamento, projeto, adequação sanitária, projeto legal e tudo mais, até entregar o projeto, a chave na sua mão, para você começar a produzir até controle de qualidade, ajuda nesses programas de qualidade, uma vez que você aumente a sua demanda de vendas, espero que sim, você cada vez precisa do quê? Produzir mais, com mais equipamentos e com mais espaço. Entra a Modulagro aí, numa segunda ou terceira etapa, fazendo um novo projeto para uma nova adequação sanitária e aprovação legal. E esse encaixe, ele se dá de uma forma muito simples. Ao contrário de projetos convencionais, é praticamente só encaixar o container e fazer as adequações sanitárias e de tubulações. Então, muitas vezes, o produtor não precisa parar o seu processo de produção. A inteligência do sistema está aí também, que ele pode continuar produzindo e, mesmo assim, ele vai ter o aumento do seu sistema de produção em poucos dias, através de um projeto de modularização. Ele é ecológico porque, como nós falamos, utiliza menor uso de material de construção possível, água, cimento, areia, brita e tudo mais. E é um projeto sustentável, porque ele utiliza o container, que é considerado um lixo industrial, revalidando, ressignificando, dando uma nova vida, um novo significado para aquele container num projeto agroindustrial. Podemos agregar ao container também tecnologias que são como a energia solar, o aquecimento solar, que podem dar mais significado ecológico ainda ao projeto. E ele é um projeto social voltado para as comunidades quilombolas, associações, cooperativas, prefeituras, assentamentos rurais e principalmente para o agricultor familiar, que muitas vezes não tem uma alternativa. A nossa intenção ao criar o projeto, projetos modulares, é viabilizar o financiamento. Muitas vezes, para um produtor rural montar uma agroindústria, ele passa por uma etapa difícil de financiamento, que é a etapa da construção, que é dificilmente aprovada num projeto de financiamento de crédito. Então, ele tem essa grande dificuldade. A nossa intenção, ao colocarmos a construção dentro de um container, modularizá-lo, é que parte, ou grande parte desse financiamento, venha para se adequar à estrutura como um todo, entendendo o equipamento ali como o container com suas instalações e equipamentos. Então, qual a diferença, básica? É o principal série de discussão aqui do nosso curso, da nossa aula. Qual a diferença entre um projeto modular e um projeto convencional? Num projeto convencional, tem os custos de frete de material, de instalações de equipamentos, tem um custo que você vai ter de aquisição e pagar um pedreiro, um servente, Tem um custo associado, às vezes, de um engenheiro para acompanhar uma obra, e madeira, brita, cimento, ferro, tudo mais. O projeto modular, nós temos um custo reduzido de 10% a 20% menor no mínimo, tá? Num projeto convencional, o tempo entre a construção, instalação e startup é de 1 a 3 anos para ficar pronto. Nós conseguimos entregar em, no máximo, 6 meses, 5 a 6 meses,
o projeto modular, que é um projeto em container. Então, é muito mais rápido para o pequeno produtor. Ele não tem a dor de cabeça de se preocupar com a construção, além de não ter muitas vezes a experiência, a expertise para lidar com isso. Ele deve focar em produzir alimentos de qualidade, alimentos e matérias-primas que possam atender ao consumidor. O projeto convencional, o crescimento da fábrica, muitas vezes envolve você quebrar paredes, que tem transtornos, pode causar contaminação no produto, além de ser caro e demorado. Num projeto modular, após aprovação junto à legalização sanitária, ao órgão de fiscalização sanitária, somente a agregação de container e uma mudança rápida na estrutura civil e de tubulações. Então, ele é rápido e é fácil. O projeto convencional é um projeto estático. Você tem a fábrica localizada em tal lugar. A posição geográfica dela é essa. O projeto modular é dinâmico e é customizado. O projeto convencional é fixo. O modular é móvel, pode ser transportado no futuro para outro lugar, como nós já falamos. O convencional gasta muitos recursos naturais. Água, cimento, areia, brita, ferro e todo o deslocamento necessário para conjugar e transformar uma estrutura civil. O projeto modular é sustentável e ecológico. Nós recebemos o container de um parceiro nosso, transformamos ele, fazemos as adequações sanitárias, teto, parede, piso, instalações elétricas e hidráulicas, construímos os equipamentos de inox, câmaras frias ou mais acessórios, colocamos dentro de um container, dentro de um caminhão ou dentro de um navio e despachamos para qualquer lugar no mundo, junto com 2 ou 3 pessoas da nossa parceira que fazem as instalações em no máximo de 2 a 3 semanas. Você vai ter a sua fábrica pronta para rodar. O projeto convencional tem são projetos maiores, que envolvem maior risco, né? Já o projeto modular é um projeto que você começa pequeno e certo. E você vai crescendo conforme vai aumentando a demanda de vendas. É óbvio que há espaço para o projeto convencional e há espaço para o projeto modular. Cada realidade vai ser uma realidade diferente. Então, dependendo do volume de produção, se ele for um volume de produção maior, compensa trabalhar com um projeto convencional em alvenaria. Já o projeto modular é para o pequeno e médio produtor, para pequenas associações que precisam começar devagar e ir crescendo aos poucos. Então, como que funcionam as etapas de um projeto modular para que a gente possa entender bem isso? Primeiramente, existe o contato inicial do cliente. Esse também acontece num projeto convencional. A gente ouve as demandas, as dores e propõe as soluções. Normalmente, esse contato ele se dá através de uma visita da nossa empresa até o cliente. Então, a gente precisa entender a realidade. Como são as condições endomorfoclimáticas, como que é o solo, posição do sol, do vento, disponibilidade de água, sistema de produção. Ele produz leite, qual é o volume de leite, sistema de ordenha, como que é a qualidade do leite, como que é a qualidade da água. A gente precisa fazer esse diagnóstico para poder entender e propor a melhor solução para o cliente. Depois, nós fazemos o desenho do projeto e a aprovação. Então, tem todo um documental que nós fazemos e acompanhamos junto ao cliente, seja no sistema de inspeção estadual, no sistema de inspeção municipal, federal ou na vigilância sanitária. Nós adequamos a realidade da vida, da situação daquele cliente, daquele agricultor familiar, da Maria, do José, de seus filhos, para a nova condição. Agora eles vão virar empresários rurais, eles vão ter uma fábrica, tá? Modular. E aí nós fazemos a adaptação tecnológica, nós recebemos os containers, pode ser 1, 2, 3 ou mais, tá? Tamanhos diferentes, de acordo com a realidade e com a demanda do projeto previamente aprovado, e nós fazemos as adequações tecnológicas e sanitárias nele, a construção dos equipamentos inox e as instalações aqui na nossa cidade. O cliente não tem que se preocupar com nada. A gente faz uma parceria com a empresa Iruan, que é a empresa fornecedora de equipamentos, fazemos essas adequações necessárias e, a partir daí, nós conseguimos trabalhar da melhor forma possível. Essa adaptação tecnológica, ela acontece de uma maneira muito rápida, dentro da nossa parceira, e com isso nós conseguimos trabalhar e entregar para o nosso cliente, que é o produtor rural, que é a associação, essa adaptação tecnológica. Essa entrega do cliente acontece, então, da agroindústria pronta, tá? Então, em sistemas modais, seja ferrovia, rodovia
ou navio, nós fazemos a entrega já com a fábrica pronta, fazemos uma instalação e startup muito rápida, pronta para o cliente começar a produzir quase que instantaneamente. Então, alguns possíveis projetos que a gente pode trabalhar com a modularização, né? Pensando, onde que eu posso aplicar, Pedro, professor Pedro, onde que eu posso aplicar esses projetos? Fábricas modulares de geleias, polpas e doces de frutas regionais. Então, eu tenho doces de frutas regionais. Eu posso trabalhar com mini queijarias, né? Produzindo queijos específicos da minha região, adequados para a minha realidade. Posso trabalhar com processamento de pescado e aves, filetagem, congelamento, separação de partes, né? Então, eu posso ter todo esse processamento agroindustrial dentro de uma estrutura modular. Posso ter projetos de entrepostos de mel, projetos modulares que tenham produção de mel, geleia real, própolis, né? Então, esses produtos derivados do mel, que são maravilhosos, né? Posso ter fábricas de farinha e tudo mais que a minha imaginação permitir dentro de um processo agroindustrial. Fábricas de sucos, né? Fábricas de outros tipos de doces e assim por diante, tá? Então, essa é a mensagem que a gente queria. Não deixem de seguir-nos nas redes sociais, conheçam a nossa empresa, nós estamos à disposição para o que vocês quiserem, tirar dúvidas e esclarecimentos sobre os projetos modulares, essa grande inovação da agroindústria 4.0. Deixe o meu contato, meu telefone, meu e-mail, o nosso site. Será muito bom falar contigo. Tire as dúvidas. Se você tiver alguma curiosidade para saber como funciona, quais são as dificuldades ou as facilidades desse tipo de projeto, nós estamos aqui para tentar ajudar no que for possível, tá? Um grande abraço, nos vemos na próxima. Tchau.